E aí, rapaziada, tudo beleza? Agora são 22h55 de uma segunda-feira e eu gostaria de trazer um assunto para vocês que é uma coisa que eu venho pensando há bastante tempo e que fez muita diferença na minha vida. Então, o que é esse assunto? Vamos lá. Eu tinha um problema muito grande com redes sociais, mais especificamente o Twitter, que inclusive é o título desse vídeo. Como o Twitter atrapalhou minha vida de uma forma inacreditável e demorei muito tempo para perceber. E vamos lá, voltando um pouco no tempo, 2025, ano passado, por volta da mesma época de agora, junho e julho, eu fui diagnosticado com pressão alta aos 25 anos. O que para mim foi bizarro, porque eu sempre fui um cara muito atlético, praticava esporte na escola, apesar de ser um cara tímido. Gosto muito de anime e mangás, como vocês podem ver aqui também. Eu sempre fui um cara muito tímido, gosto de anime e mangá, mas também sou apaixonado por esporte, então eu sempre pratiquei esporte. Sempre gostei de futebol. E ser diagnosticado com pressão alta pra mim foi um choque. Falei, pô, na moral, eu com 25 anos, pressão alta, eu fiquei assustado. E aí eu tive que me mover, literalmente. Eu comecei a caminhar, a correr na avenida que fica perto de casa aqui. E isso me ajudou bastante, eu emagreci muito. Mas tinha um aspecto que estava me atrapalhando bastante na minha vida. E esse aspecto é a tal da rede social. Mais especificamente o Twitter. Ou o X, como vocês prefiram chamar. Bom, chegou uma fase da minha vida, né, nessa fase em julho do ano passado, eu tive essa virada de chave, comecei a comer melhor e tal. E ainda tinha esse problema das redes sociais, que até então eu não entendia muito, mas agora eu vejo como me atrapalhou. De que forma? Em todo momento de ócio, ou seja, em todo momento em que eu precisava estar entediado para entender minha própria mente, meus próprios pensamentos, eu entrava no Twitter. Então era meio que meu escape da realidade. E até os 25 anos, eu percebi que apesar de ser um cara considerado inteligente, eu nunca conquistei nada muito relevante. Ou eu não começava os projetos e não terminava. Isso para mim doía muito, me senti muito frustrado. E falei, pô, não dá mais. Na moral, não dá mais. Esse negócio tá me atrapalhando bastante. E eu tenho que tirar isso da minha vida de alguma forma. Tem que dar um jeito de resolver esse problema. E o problema era comigo mesmo. Não era com os outros. Ou com a rede social em si. Porque ela é feita para isso, exatamente para te prender lá dentro. Então, por volta de fevereiro desse ano, eu tava um belo dia lá no meu Twitter. Ou seja, a todo momento que eu tinha um tempo, eu, antes de tomar café no Twitter, aconteceu alguma coisa, a minha namorada tá fazendo algo e eu esperando ela terminar no Twitter. Então, é algo que tava, pô, tirando todo o meu tempo, o meu tempo ocioso, que era pra estar pensando, eu estava no Twitter. Então, eu sempre ficava lá. E um belo dia desse, eu simplesmente vi uma postagem política, tava lendo os comentários, e, tipo assim, eu não tava julgando lado A ou lado B. Eu estava só lendo a postagem e comecei a ficar bolado. Fiquei puto, realmente. Pô, o que eu tô fazendo aqui? Isso tá me agregando em quê? Não tô aprendendo nada aqui. Entende? O que eu preciso fazer? Isso realmente vale a pena? Vale a pena continuar aqui? Nesse marasmo? Não tá me trazendo benefício nenhum. Não tá agregando em nada a minha vida. E, pô, não dá. Nesse dia, eu não lembro que dia foi, mas foi em fevereiro, eu simplesmente deletei o Twitter, o X, e até agora eu não baixei novamente. Entrei esporadicamente para ver uma notícia ou outra que eu gosto, mas e aí que veio a realização.
Depois de uns 2 meses, por volta de 2 meses, sem o Twitter, 100%, nada de Twitter, eu percebi, pô, fez alguma diferença na minha vida? O que que eu deixei de saber? O que que eu deixei de aprender não usando o Twitter? Nada, nada aconteceu. Ou seja, eu tinha aquela sensação de FOMO, Fear of Missing Out, que o pessoal adora falar por aí, que se você não estiver constantemente ali vendo o que está acontecendo, você se sente deslocado, você sente que está fora da realidade. Mas na verdade é o contrário. Quando você está fora da rede social, você está na realidade. A rede social não é a realidade. Apesar de ser um conjunto muito grande de pessoas hoje, tendência mundial, não tem como. Eu trabalho com TI, mas ali não é a realidade. E eu custei muito para entender isso. Então, se alguém estiver vendo esse vídeo, faça reflexão. O tempo que eu passo em rede social, sendo Twitter ou sendo qualquer outra rede social, vale a pena realmente? Então fica a pergunta. E aí, com isso, perdão, tô um pouco gripado. Tá muito frio aqui. Acho que no Brasil inteiro tá frio nessa época. Então, voltando ao tópico do FOMO, eu sentia muito isso, que eu tava perdendo alguma coisa, e fui descobrir que não. E aí, quais foram as consequências de realmente parar com o Twitter? Basicamente, eu consegui setar alguns objetivos, que são objetivos simples para mim, que me ajudariam muito, que é coisas que eu ficava frustrado que eu não conseguia fazer. E coisas básicas, por exemplo, eu estou em época final de faculdade, e fazer um trabalho para mim era muito custoso. Não questão de recurso, mas mentalmente, porque ficava muito na rede social, muito no Twitter. Eu trabalhava bastante. Eu não tinha tempo, ou seja, usava o meu tempo de forma errada. Usava o tempo em algo que não me agrega valor, não me agrega conhecimento. No das contas, não fazia diferença nenhuma na minha vida. E aí, nesses 4 meses, eu comecei a me exercitar, comecei a fazer musculação em casa mesmo, com alguns equipamentos que eu tenho aqui. E construí um shape decente em 3, 4 meses. Não é o melhor de todos os shapes, mas é o melhor até agora da minha vida. Consegui arrumar meu quarto, que era uma tarefa bem simples, que eu não conseguia antes, porque ficava sempre imerso no Twitter, e nunca saí de lá. E percebi também que a forma como eu me entendia mudou completamente. Agora, olhando pro eu de alguns meses atrás, eu vejo como ainda era uma pessoa imatura, de certa forma, uma criança, a criança eterna, como o Peter Pan. E, cara, fez muita diferença abandonar o Twitter. E não só o Twitter, como algumas outras redes sociais. Por exemplo, o TikTok eu usava pouco, mas usava. Hoje em dia eu não uso mais. Instagram eu entro de vez em quando, mas não fico buscando. E como eu fiz isso? Basicamente, eu entendi o propósito da minha vida. Eu não tenho como falar para vocês qual é, porque o propósito na vida de cada um é completamente diferente. E o importante é você se entender. Quais são os seus valores? Quais são os seus limites? Quais são os seus objetivos? O que você gostaria, o que você sacrificaria para atingir seus objetivos? Tudo isso você faz em busca da felicidade. E para mim, eu me considero uma pessoa muito feliz hoje com o que eu sou, com o que eu tenho, apesar de bem material não ser algo tão importante assim, mas obviamente traz pra gente felicidade também, pelo que a gente conquistou, então é importante mencionar. E fica a reflexão, será que vale a pena? Não sei, vocês me respondem aí.